Bom dia, internautas da TV GLS Santos, online, através da internet, do Brasil e do mundo. O programa No Giro do Voto começa agora. E nesta manhã, do dia 17/7/2012, teremos a honra de entrevistar o senhor João Mateus, do Partido dos Trabalhadores, aqui de Santos. E para melhor falar do João e nos conhecer melhor, para que o internauta melhor fique informado dos seus candidatos, estamos aqui recebendo o senhor João Mateus. Bom dia, João Mateus. Bom dia, Luiz. É uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa, No Giro do Voto, porque o programa No Giro do Voto tem todo o intuito de dar essa oportunidade aos candidatos da eleição de 2012 a mostrarem a sua personalidade, os seus interesses políticos, as suas propostas, enfim, melhor conhecer o candidato aqui na TV GLS Santos. Você, João Mateus, é sobrinho da senhora Maria Ângela Duarte, ex-deputada federal. Gostaria que você contasse um pouco de sua história. Quem é você? Bem, meu nome é João Mateus, tenho 19 anos, sou estudante e na parte de estudante, inclusive, eu sou aperfeiçoador e faço parte do grupo de estudo sobre sociedade e comportamento do século XX. Então já tenho esse engajamento de político, sociopolítico. Você é de Santos? Sou natural de Santos. Natural de Santos? Natural e criado de Santos. Quantos anos você tem? Tenho 19 anos. 19. Novo, hein? Começando aí já... Desde cedo, desde 9 anos. Em 2007, a primeira experiência política própria, qual foi esta experiência? Fala para o internauta. Em 2007, eu participei de um concurso que é rodado no Brasil todo, que se chama Parlamento Jovem. Os estudantes das redes de escola estadual, público, municipal e particular escrevem uma redação sobre política contemporânea da época, né? Isso foi no ano de 2007, eu tinha só 14 anos. E eu estava estudando no Colégio Santa Cecília, e eu escrevi essa redação, uma coisa sem compromisso, porque eu achei que no início seria uma coisa até mais difícil de eu entrar, porque era 14 anos e tudo mais. E esse programa Parlamento Jovem visa dar um mandato de 1 ano para jovens dessa rede de ensino, né, tanto a particular quanto a pública, de tornar-se um deputado, uma autoridade com partido temático por 1 ano. E eu escrevi a carta na época falando inclusive sobre a política Getúlio Vargas, a política do getulismo, que era a política da qual eu tinha sido educado na minha infância. Pouco tempo depois que eu voltei mais para a política petista por causa da minha tia. Então eu escrevi e tive a satisfação de saber que eu fui eleito pela mesa da comissão julgadora do processo seletivo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com 87% dos votos válidos. A mesa me aprovou. Então, no dia 3 de fevereiro, eu tomei posse na Assembleia Legislativa. E no dia, inclusive, fui eleito para ser o presidente do Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa. Ocupei uma das 94 cadeiras e fui o sexto jovem a ocupar uma cadeira representando Santos na Assembleia. E permaneci um mandato de 1 ano. Entreguei meu mandato no dia 3 de fevereiro de 2008. Sim, esse Parlamento Jovem é o quê? É um programa institucionado em São Paulo desde o ano de 1999, pelo governo do Estado e pela Secretaria Pública de Relações Públicas da Juventude, que visa, como eu te disse anteriormente, dar um mandato de 1 ano a jovens estudantes, pessoas mais não elitizadas, mas que tenham uma opinião política formada, tenham já um engajamento político formado, encaminhamento. Muito bem. E ainda, em 2007, você participou de um grande evento nacional que teve um impacto muito expressivo da imprensa. Que evento foi esse? Foi a visita em março do Papa Bento XVI do Brasil. Foi uma surpresa, porque até então eu estava com meu mandato como deputado no Parlamento Jovem parlamentar, e eu, por ter certas relações estreitas com o Consulado Geral da Alemanha, porque a minha família tem descendência alemã, então o cônsul na época me indicou, isso foi uma surpresa, fui pego de surpresa,
ele me indicou para fazer parte da comitiva que ia acompanhar o Papa, que o Papa ia permanecer 7 dias em São Paulo, que inclusive foi na época da canonização do Frei Galvão, que tivemos até as famosas pílulas de Frei Galvão, milagrosas. Então, a visita ocorreu no mês de março, depois da primeira quinzena, se não me engano, foi no dia 17. E eu permaneci do dia 17 até o dia 23 com o Papa. Tanto que nós ficamos hospedados no mesmo hotel que a comitiva do Vaticano veio. Sendo que no dia 23 de março, foi o dia das condecorações. Fui mais surpreso ainda, fui mais surpreendido, porque eu fui indicado como colaborador da comunidade da Igreja Católica, sendo que, particularmente, eu não sou nem católico. E eu fui condecorado, segundo a Igreja Católica, a assessoria do Vaticano, com a valuta papale. A valuta papale é uma moeda condecorativa, que é a maior condecoração em grau para pessoas que prestam serviço para a comunidade católica, que o Vaticano pode reconhecer. Seria então a maior consagração de condecoração que eu tinha recebido nessa época. Parabéns. Obrigado. Voltando à influência política, a sua tia, Maria Ângela Duarte, ela foi uma grande representadora na parte administrativa na cidade de Santos. Sim. Quanto à sua candidatura, né, o seu querer em entrar na Câmara dos Vereadores como um vereador, você tem tido um respaldo dela em relação a esse teu lançamento aí na política? Respaldo por parte da Maria Ângela. Exato, A Maria Ângela me deu muito apoio, inclusive. É bom até a gente explicar a relação que eu tenho com ela. Isso, exatamente. É minha tia, família. E minha primeira experiência política não foi só no Parlamento Jovem. Essa minha decisão de sair candidato a vereador é muito importante que a população saiba. Foi um processo que se deu início há exatamente 10 anos atrás. Dia 12 de maio desse ano, eu completei 10 anos de vida política. Então, eu estou na ativa desde o dia 12 de maio de 2002, que foi, porventura, o lançamento da pré-candidatura da minha tia, pela primeira vez, a ser deputada federal. E eu acompanho todo o processo das eleições de 2002, que foi, inclusive, a primeira eleição do nosso presidente Lula, entendeu? Que foi esse governo de 8 anos de governo popular, e agora tem continuação com o governo Dilma. Então, esse processo da minha candidatura se deu início há 10 anos atrás, e foi feito todo um planejamento necessário para que hoje, aos meus 19 anos, poderia estar aqui conversando com você, saindo candidato, inclusive, sendo que no início desse ano, eu fui surpreendido com um dado histórico. Eu estou vendo aqui, após o lançamento de sua pré-candidatura, você foi surpreendido com um dado muito importante. Que dado foi esse? É isso que eu quero perguntar também. Então, esse dado foi feito um consenso entre 2 cientistas políticos da cidade de influência, inclusive foi feito com um marqueteiro de São Paulo, que foi feita uma análise crítica sobre, baseada nas listagens de candidatos com menores de 25 anos de toda a cidade de Santos, desde uma certa época. Se eu não me engano, não quero estar sendo prepotente, eu acho que desde a fundação da cidade. E parece que desde a fundação da cidade não tínhamos tido até hoje um candidato com 19 anos. Então, consagrei-me perante a sociedade política sendo o candidato mais jovem da história da política santista, aos 19 anos. Isso vem a somar muito, porque esse processo que eu dei início há 10 anos, com a minha tia deputada Maria Ângela Duarte, me faz hoje em dia ver que não foi nada em vão, porque foram 10 anos de acompanhamento político, 10 anos de politização de uma vida totalmente regrada e voltada para o social. Quando eu entreguei o meu mandato de volta para a Assembleia Legislativa, primeiro também gostaria de ressaltar, os encontros, a minha vontade política era uma coisa que, você ainda criança, você não tinha como controlar, mas eu ainda controlava um pouco. Os jovens parlamentares iam no início do mês, que tinha a primeira sessão, que era para
avaliar as pautas das leis que iam ser colocadas em debate pelos deputados estaduais e no final do mês eles voltavam para debater sobre a aprovação das leis. Eu ia toda semana para a Assembleia, enquanto todos iam duas vezes por mês, eu ia toda semana. Fora que eu ainda arrumava tempo para acompanhar minha tia em Brasília, porque tinha vezes que ela tinha épocas do mês que tinha feriado, mesmo assim ela ia para Brasília e eu a acompanhava. Então, desde cedo eu vivi envolvido numa atmosfera política que se passava no próprio âmbito familiar. Nós estamos entrevistando o candidato a vereador da cidade de Santos, João Mateus. Nós vamos a um breve intervalo e já já nós voltamos com o programa No Giro do Voto. Nós estamos acompanhando o programa No Giro do Voto, agradecendo desde já o nosso apoiador cultural. Olha, segundo dados lançados pelo TRE, serão 9 candidatos à Prefeitura Municipal de Santos e 465 a vereadores. João, na sua opinião, o que um candidato deve ter nestas eleições de 2012? Primeiramente, eu irei focar um candidato a vereador, porque sendo que o legislativo, o parlamento, é da onde saem realmente as criações das leis voltadas à população. E o prefeito, para mim, uma visão conservadora da política, é uma figura ilustrativa, que ela só fala se é sim ou não. Mas quem realmente cria as leis são os vereadores, é o legislativo da cidade. Baseando-me na candidatura de um vereador, primeiramente, quer ser candidato, ele deve reconhecer a lei orgânica, que é a lei interna da cidade de Santos. O Brasil pode falar que o jardim da orla tem que ter IP amarelo, mas se a lei orgânica fala que IP amarelo não entra na cidade de Santos, não entra por causa da lei orgânica de como tem qualquer cidade, e essa lei é respeitada. Infelizmente, quando eu fui retirar, porque eu sigo muito uma tradição política, como já lhe disse, eu fui retirar no setorial da prefeitura que libera um exemplar da lei orgânica, e infelizmente eu tive a desonra de saber que eu seria o primeiro candidato a vereador da cidade a estar me interessando pelo estudo da lei orgânica. Como eu comprovo isso? Na tiragem da planilha do setorial só tinha uma assinatura, que era a minha. Então eu acho que isso particularmente, nem todos os vereadores, vamos ver vereadores aí prometendo coisas que não cabem nem ao legislativo santista, não cabe à função de vereador, exatamente. Pois o vereador, em sua base, isso é importante, o eleitor e o internauta saber, o vereador não pode criar dívida, ele não pode criar, ele pode fazer sim, orçamentos, mas gerar dívidas para a prefeitura ele não pode, que isso já acho um erro, porque partindo do princípio que é o legislativo que cria as leis, o legislativo tem que ter uma verba adequada para se assegurar da criação dessas leis, porque nada é feito hoje em dia sem o capital. Claro que existe anualmente as diretrizes orçamentárias, da qual os vereadores fazem orçamento que vão destinar para cada área da cidade. Eu acho isso, particularmente também, que deveria ser feito mais vezes, ou deveria ter mais uma amplitude, ser mais divulgado diante da sociedade. Isso é uma grande importância, porque depois as pessoas reclamam, para minha área não veio investimento, para minha área está faltando isso, sendo que a população hoje em dia, muitos dizem estar politizados. Eu acredito, principalmente os jovens, hoje em dia eles estão muito mais analistas, eles são muito mais analisadores e críticos do sistema político que se encontra no Brasil. O candidato deve ter conteúdo próprio. Eu, por exemplo, tive experiência própria. Eu já estive no Legislativo, atuei no Legislativo. O partido, inclusive, que eu fazia parte era o Partido dos Direitos Humanos, um partido que visava a cidadania. Porque na cidadania estão os esportes, estão os idosos, então todas as classes sociais, do pobre, do menos favorecido, até o mais favorecido, inclusive. Mas é isso, o candidato deve ter uma bagagem, além de cultural, que é a bagagem que já vem de casa, de berço. O candidato deve ter uma
bagagem própria, a experiência de vida. A vida ensinou a ele tais medidas que ele deve tomar. E são essas medidas que são de suma importância no período eleitoral da candidatura. Você, principalmente, o candidato a vereador, ele deve criar uma comunicação maior com a população. O prefeito ele segue uma agenda que se mantém, se restringe a 4 paredes, que é a parede do paço municipal da prefeitura. Mas o vereador, ele é o verdadeiro zelador da cidade. E isso hoje em dia não ocorre. O vereador ele restringe até muitas vezes a fechar a porta na cara dos cidadãos que um dia o elegeram. Tá. Nós estamos no segundo bloco do programa No Giro do Voto e a pergunta que eu lhe faço é, sendo eleito, quais são os seus planos de governo para a cidade de Santos? Uma das minhas metas, voltando já às propostas, será criar um pacote, porque tem áreas de Santos que não precisam de uma lei aqui, uma lei aqui, uma lei aqui. Por exemplo, a área continental. Nunca ninguém quis governar para a área continental. Eu tive o desagrado de ouvir de um vereador. A área continental de Santos, ela é o lado periférico, é isso? Isso, é mais o lado periférico da cidade, após Bertioga, aquele lado mais afastado, que contamos só com um sistema de 3 balsas que levam para Vicente de Carvalho, e você de Vicente de Carvalho você vai para a área continental de Santos. Isso é uma vergonha. Então, a área continental de Santos, já focando na área de propostas, que isso é importante, deve ser criado um pacote de políticas públicas para a população da área continental, que são 6.700 habitantes na área continental. Em termos de habitação, que em Santos somos 420 mil habitantes, 6 mil, o pessoal pode falar, mas 6 mil não é um número grande, mas são habitantes. São pessoas que estão em condições de vidas precárias, mas que deve ser dado atenção, porque assim como um morador da bairro da Aparecida, da Ponta da Praia, tem direito previsto, assim como toda a sociedade na Constituição brasileira, o morador da área continental também tem. Tive a infelicidade, voltando ao assunto, de ouvir de um vereador hoje eleito, que ele não ia sujar o sapato italiano dele na área continental para fazer campanha, porque lá é só lama. E eu virei para esse candidato e falei, eu falei, engraçado, a área continental continua na lama porque o senhor não destinou verbas para que asfaltassem as ruas da área continental, que continua inclusive esgoto a céu aberto, saúde precária, só temos uma policlínica por bairro da área continental, isso é uma vergonha, pelo menos poderíamos ter 2, uma escola municipal para cada área, sendo que o número da taxa de pessoas, de adolescentes grávidas ali, é grande, é um dado alarmante. Então precisávamos, pelo menos, a cada bairro construir de 2 a 3 escolas municipais. Criar um pacote realmente de políticas que caibam na área continental. A TV GLS, ela faz um trabalho social com a comunidade. Ela presta um serviço social à comunidade e toda a sociedade. E o que a TV GLS tem visto é o poder público, o blackout do desenvolvimento habitacional, né? Moradia habitacional. Nós temos aí a enciclopédia da favela Caldeirão do Diabo, que deu início da sua reurbanização há 20 anos atrás, mas infelizmente foi brecado e abandonado um terreno aí, não sei quantos 1000 metros quadrados. E os moradores daquela favela dividem hoje o espaço com a Vila Santa Casa. Fui no Jardim Rádio Clube, no DIC, vi lá que eu pude ver, os 3, 4 prédios assim de frente e atrás aquele favelão. A propaganda do governo do estado de São Paulo. Gente, na sua... Que faz parte da mesma proposta disso que você está falando. Você fará alguma coisa em relação à moradia habitacional? E também, já quero colocar também, o trabalho de diversidade sexual em Santos. Né? Porque em todas as cidades do estado de São Paulo, em todos os estados brasileiros,
nós temos aí um trabalho forte e social e de desenvolvimento educacional em relação ao movimento LGBT. Eu gostaria que você distinguisse as duas coisas no seu mandato, né? Primeiramente, meu mandato se baseará em criação de políticas públicas, pacote de políticas públicas, como eu disse em relação à área continental. Eu trabalharei também muito com a parte da questão da diversidade religiosa e de opções de ir e vir na sociedade. Por exemplo, para as mulheres, isso é muito importante. Nunca nenhum vereador fez isso. Criaremos um programa de capacitação para líderes comunitárias, para a politização dessas, melhor engajamento das líderes comunitárias, principalmente da Zona Noroeste, na política santista. Pois é uma vergonha. Hoje em dia só temos uma vereadora no parlamento, na Câmara dos Vereadores, que é a vereadora Cássio Maroni, que hoje deixa a Câmara. Ela não será mais, não concorrerá à reeleição, então fará uma falta, deixará uma lacuna que nunca será preenchida, que não teremos mais a presença feminina na Câmara. O que podemos fazer? Que será uma das propostas do meu mandato. Criar um programa de capacitação para lideranças femininas, para que amanhã essas lideranças possam disputar um cargo político e sim dar continuidade ao processo de desenvolvimento da comunidade feminina na sociedade. Como também será prioridade o desenvolvimento de um programa de capacitação de lideranças do movimento GLS e GLBT. Isso é importante. Recentemente teve um vereador que criou a Semana de Diversidade Sexual. E a TV GLS acompanhou, inclusive já está, depois de aprovado a lei da Semana da Diversidade, eles agora vêm lapidando as suas ideias, vem discutindo o movimento LGBT em Santos. O PT, para você ter noção, isso é importante frisar, que eu acho até uma coisa contraditória, porque o PSDB no governo do estado de São Paulo, ele até hoje não criou uma política para a comunidade dos homossexuais. Não criou. Vai ter quem debata isso comigo e eu bato nessa tecla. O PSDB não governou para a ala de LGBT. O PT, enquanto isso, foi o primeiro partido em nível federal a criar uma área de políticas públicas no seu regimento interno para a comunidade LGBT. E isso vai ser um programa por meu partido, o seu Partido dos Trabalhadores, coincidentemente, com o partido, seu mesmo partido que governa o Brasil, traremos totalmente os recursos do governo federal, os programas do governo federal para Santos. E não em nível fracionado, não quebrado, não nada de pé quebrado. Traremos por investimento inteiro. Por isso eu mantive contatos eu criei todo um campo político. Eu fui até Brasília, fechei acordo com os deputados federais, entendeu? Então, para que quando for eleito, todo esse investimento seja destinado para cá. Porque é muito fácil nós focarmos só no pré-sal. Mas o pré-sal vai gerar uma certa quantidade que vamos trabalhar. E, principalmente eu, no meu mandato, iria trabalhar muito com o pré-sal. Mas devemos olhar o outro lado da cidade também. Que o pré-sal, acho que não vai ajudar muito. Entendeu? Por exemplo, habitação. Isso é uma coisa... O pré-sal não pode ajudar? Habitação. Não pode dar moradia digna? Pode, sim, ele dará. Habitação, mas já temos um programa... Mas há quanto tempo existe o pré-sal? O pré-sal, realmente, isso é importante, muito obrigado por você falar. Nas eleições de 1999, na realidade 2000, em 99, a nossa antiga prefeita, ex-prefeita, Thelma de Souza, deu início a um segmento de pesquisa, um processo de pesquisa sobre o estudo do solo marítimo de Santos, onde foi constatado, isso muitos podem criticar, mas isso é verdade, inclusive o Beto Mansur criticou na época que ela divulgou esse dado. Beto Mansur riu da nossa cara, riu do PT, falando que não existia na bacia de Santos, antigamente o termo era usado bacia, não existia petróleo na bacia de Santos. E agora, na reeleição dele para deputado federal, ele sorriu para as câmeras e disse que existia petróleo na bacia de Santos. Então é uma coisa muito contraditória. O PT sempre teve em Santos uma visão de empreendedorismo, sempre teve uma visão política mais engajada ao social e mais voltada para o futuro.
que fomos, através das lideranças, como Thelma de Souza, Maria João Duarte, a minha tia, quando ela foi deputada federal. A Thelma de Souza foi ela que iniciou as obras de reurbanização da cidade. Da favela Caldeirão de Água. Sim, isso foi brecado porque... E deu continuidade à Avenida Senador Feijó. Isso, é importante. Mas aí foi embora e depois aí ficou encostado. Que foi o governo neoliberal da transição, Beto Mansur e Papa, que o principal levante deles... O meu maior sonho, uma TV GLS vem acompanhando essas comunidades, é que o poder público em Santos, as políticas públicas de Santos, tenha uma visão mais ampla e supre as necessidades desse povo mais carente aqui da cidade de Santos. Porque, de certa forma, essa desigualdade social encravada nessa cidade vai parar na mídia. Sim. E a mídia hoje ela usa a força da tecnologia, a internet. Imagina que é indo para o mundo inteiro uma realidade. Um jardim cheio de flores e atrás do jardim uma favela vivendo o seu povo com condições desumanas. Então, o meu maior sonho é que esse novo, essa nova legislação, né, venha atender esse povo tão humilde, tão carente, que é o povo de favela. E é um povo sincero e honesto. E não falha na hora do voto. Ele vai lá, dá toda a sua credibilidade e depois fica afastado da sociedade. Exatamente. O que é importante é estarmos divulgando, inclusive, que existe um processo de renovação na cidade, que fez com que os outros vereadores, por exemplo, vereadores que estão há quase 20 anos no poder, nunca fizeram nada pela população, mas vão na sua casa pedir na cara de pau seu voto. Digam não a eles. Fale, eu opto pela renovação. Eu opto por colocar uma pessoa mais jovem, não só jovem de idade, mas jovem que nunca teve uma experiência, ou já teve, mas que tenha boas vontades, tenha uma relação social íntegra, que isso que é importante, temos uma relação social íntegra com a comunidade, para que você possa mais tarde cobrar um bom trabalho social, que particularmente eu condeno os vereadores que até hoje não deram uma atenção a vocês, sendo que eu vejo o esforço, especialmente da sua pessoa, Elias, em lutar pelo bom desenvolvimento, não só da TV GLS, porque você tem uma visão ampla do local, inclusive, que você mora. Então, isso cria, eu condeno qualquer tipo de vereador, não só com você, mas com todos, que visam que só devem ter o poder para eles, que não pode ser feito um trabalho comunitário, que isso eles visam, sabe muito bem, que trabalho comunitário que não gere voto para eles na época da eleição, não vale a pena ser investido. Isso eu acho uma barbárie que pode ser cometida, não só contra a sua TV, mas como trabalhos comunitários que se encontram no centro da cidade, na área continental, na Zona Oeste. Infelizmente, é a nossa realidade que ocorre na Câmara de Santos. Eu gostaria que você está acompanhando o programa No Giro do Voto. O nosso primeiro entrevistado, João Mateus, agradecendo você, internauta, pela sua audiência. Espero que você tenha entendido da filosofia, do padrão de vida e da experiência política de João Mateus, o novo candidato para a Câmara dos Vereadores Municipais da cidade de Santos. Gostaria as suas últimas considerações ao nosso internauta. Primeiramente, caro leitor, muito obrigado pela sua audiência e pela confiança que você pode vir a depositar na minha pessoa. Futuramente, a TV GLS vai estar divulgando minha rede social, que é importante para o eleitor acompanhar as redes sociais, que vai ser o grande pleito de propostas dos políticos. Nas minhas redes, estarei divulgando mais minhas propostas, como, por exemplo, Elias, é importante ressaltar, a revalorização das políticas públicas de saúde alternativa, nossas famosas policlínicas, que a saúde está uma coisa precária em Santos. Muito obrigado. Obrigado, Elias. Então, bom dia para você. Valeu, até a próxima. Fui!